Terraplanista. Mas então, o terraplanista não tá causando a morte dos outros. Ah, tá. O bolsonarismo não tá assim, causando morte. Até vamos falar do seu podcast, mas essa é uma dúvida que eu tenho aqui, cara. Vamos trocar ideia sobre isso. Eu falo assim, cara, será que eu traria um cara que é só terraplanista? Ficar trocando 2 horas de papo. É diferente. Um cara é jogador de futebol, cara, eu quero saber sobre ele, e por acaso é terraplanista. Aí eu acho ok. Agora, será que eu trocaria 2 horas de papo com o cara que é só terraplanista? Então. Será? Isso entra. Eu tava pensando, acho que se você me mandou alguma coisa sobre uma resposta que eu nunca tive, ou coisa do tipo. Eu não sei se você entra nisso no final do bagulho. No final. Tá. Não, porque a minha resposta que eu nunca tive é sobre isso. É sobre isso. Sobre se eu devo ou não trocar ideia. Então. Eu não tenho essa resposta. Eu não sei. Depois a gente desenrola isso. Se o cara só é anti-vacina. Não é um cara que... Porra, o cara é um Uber que tem uma história interessante de vida e tal, e por acaso ele é anti-vacina. O cara que só vem pra falar anti-vacina e não usem máscara aí, então. cara, eu vou falar, será, velho? Eu tenho essa dúvida. Agora, eu acho que eu já vi um papo de você com o Rafinha de dar palco. Eu sou a favor de dar palco pra todo mundo. Mas certas coisas eu ainda tô na dúvida. Isso. E não tem resposta. É isso, são algumas linhas que a gente não deve cruzar e que a minha linha era muito mais radical e hoje não é. Ah, não é mais? Você mudou já? Por causa do exemplo que esse tipo de conteúdo tem dado. A importância de trocar uma ideia, a importância de achar um campo comum onde a gente se relaciona com outros seres humanos. Eu tenho certeza que o Arthur, eu tenho certeza até que o Nando, num churrasco, é uma pessoa agradável de estar perto. Eu já falei com ele pelo telefone. E, cara, eu até falei pra ele, Nando, como que é diferente, cara. Então, e como você também, aqui é diferente do seu programa. E eu imagino que as pessoas sejam. Sim. Mas o que você tá falando é de cruzar uma linha. Então, por exemplo, eu disse... Mas você nunca cruzou essa linha, você acha? Então... Alguém já te falou isso? Eu fui muito radical esses anos todos. Realmente, não dou palco. Tanto que o Nando Moura cresceu... Não. Eu tô falando assim, se alguém foi o seu Nando Moura... Você foi Nando Moura pra alguém, você entendeu a minha pergunta? Se você acha que você cruzou a linha com alguma pessoa... Não, eu cruzei quando o assunto foi religião e o povo cristão, eu cruzei essa linha várias vezes. Mas não vezes. Com um indivíduo Você não bateu nunca num cara. Fora os que me processaram. Mas, tipo Malafaia. Tipo Malafaia, Latino e tal. Mas eu nunca... Não. Mas foi uma reação. De certa forma, sim. Não. Você bateu primeiro no negócio da igreja e depois ele te processou. Eu não lembro exatamente nem qual era o contexto do processo do Malafaia, mas sim, eu acho que eu tinha motivos. Não, o que o Nando Moura fez desse negócio de perseguição sistemática, de tentar fazer o alicerce da sua carreira na destruição de outras, não, isso eu não faço. Eu tenho o mínimo de caráter. Você nunca usou nem a igreja, nem nada pra isso, era mais uma diversão. Mas isso era comentando o cotidiano, né? Tipo, existe uma bancada evangélica, eles estão numa posição de poder, os pastores e tal, então... Quando você tá atirando nesse tipo de coisa que faz parte do cotidiano de todo mundo, eu tô comentando notícias, e dentro de uma situação onde eu tô criticando acontecimentos, eu falei mal de igreja, mas aí que tá. Falar mal de pastor corrupto é uma coisa. Eu fui injusto, eu fui intolerante religioso. Eu generalizei, eu pratiquei intolerância religiosa, eu me arrependo disso. Era coisa de falar que todos os crentes? Aquela coisa ateu 15 anos de idade, sabe? Tá. E até hoje existe esse estigma. Muita gente na internet ainda, quando alguém, sei lá, vira até um memezinho, se você vê um exemplo de ateu sendo muito hardcore, não, porque isso, aquilo, a galera tipo, ó lá, o Cauê Moura. E eu penso, bom, cara. eu construí isso. E o PC também era esse cara. Mas eu larguei disso há literalmente anos. Eu entendo e, porra, eu prefiro 1000 vezes agora ter um parente que vai pra igreja do Malafaia do que um parente bolsonarista. Esse eu continuo radicalmente. Parece aquele lá, eu prefiro um filho crente do que um filho bolsonarista. Sabe esse personagem que tinha? Mas eu entendo isso, cara. Entendo que essa maturidade, assim, que eu tô buscando também aqui no podcast, de saber... Puta, qual é essa linha? Até onde a gente vai. Então, beleza, eu entendo que algumas pessoas têm motivações que até são verdadeiras, são nobres. Elas podem não ser... Eu posso discordar totalmente. E eu acho, de verdade, que a atuação de um Arthur, por exemplo, ali na Câmara dos Deputados, ele acredita na verdade dele. E eu trocaria ideia com ele se não fosse pessoal, tá ligado? E então, inclusive estava nesse papo de fazer um podcast em dupla com mais um brother, que no começo era com o Rafinha, depois ainda Lucas, aí ficou nessa de ir com o Lucas, a gente tá para se reunir para realmente firmar e tal, estamos até marcando de ir ali no Flow já nós dois para falar sobre esse projeto e tal. E a primeira coisa que eu falei pro Lucas foi, bicho, não fica com medo desse negócio. Puta, como que eu vou fazer um negócio com o Cauê se ele vai ficar vetando convidado? Porque esse eu não posso, esse eu não posso. Esse papo, falei, olha só a minha condição em fazer um podcast hoje
em parceria com alguém. Se tiver alguém com problema pessoal, se o meu podcast com o Lucas, que já recebeu o Arthur do Mamãe Falei, ele vai receber. Ah, se ele quiser muito, aí ok. Mas eu não vou. Mas aí ele vai. Não, no caso dele. No caso do problema pessoal. Achei que você ia. Não. O que eu tô falando é, de todos os que eu discordo, você quer receber o Kim Kataguiri pra resolver? Vamos trocar uma ideia. Vamos trocar uma ideia. Quer receber... Vamos trocar uma ideia. Quer receber ANCAP? Quer receber liberal fã do Dória? Vamos trocar uma ideia. Não tem problema. O problema é bolsonarismo e problemas pessoais. Mas os pessoais eu não vou trazer pro podcast também. Quer fazer um episódio do Lucas com o Mamãe Falei? Faz. Mas isso também, cara. Tem comediante que se o cara me prejudicou de alguma forma... Pronto. Simples. Mas você não vai falar com ele, você não fala com todo mundo. Cara, e outra, você viu, é minha casa aqui. Vou trazer um cara pra minha casa, velho. Pra que eu vou abrir meu podcast? Então, eu entendo, velho, porque acaba eu acho meio bizarro, mas acaba convergindo uma parcela do público minha e até do Arthur. Uma galera que assiste e fala, Cauê, eu não gosto do fato de você ser esquerdista, mas eu acho engraçado. E eu dou risada. Da mesma maneira que eu tenho caras do entretenimento. O Joe Rogan, por exemplo, recebe umas figuras no podcast dele, que pra mim é a maior referência de podcast de talk show. Total. Ele recebe figuras de extrema direita. E eu ouço trechos. E eu ouço falando, puta, mó bosta. Mas às vezes você vai. Você até assiste. Então eu falo, eu sei que tem fã do Arthur vendo isso agora. Eu peço só compreensão, não tenho problema em discutir assuntos. Mas, mano, pra que eu vou abrir meu canal pra cuzão? Porque se tem alguém que você acha cuzão, você não vai querer interagir. Tem gente que eu acho cuzão, entendeu? Eu nunca vou conversar com o Nando Moura. Eu não tenho nenhum diálogo pra trocar com esse mano, entendeu? Eu também não vou ficar fazendo o que o PC fazia de ficar ameaçando de porrada. O PC isso, entrou numa... Que é o que o circo quer, né? Todo mundo em volta o lance da saída de escola, né? Isso. Porrada. Vai. Tanto que boxe de youtuber tá rolando, até o Whindersson vai lutar. Você viu que o Whindersson vai lutar com o Popó e tal. É mesmo? Um boxe amistoso e tal. Sei. Mas nos Estados Unidos tá rolando porrada de youtuber e tal. Os caras queriam fazer aqui. Então, não sei. Primeiro, a gente não seria nem a mesma categoria de peso. Se você quisesse trazer alguém e fosse a mesma coisa com o Lucas, cara, esse cara não quer falar a mesma regra. Não traz, Lucas. Você não quer trazer. Você é tretado com o cara? Posso eu fazer esse episódio só eu e ele? Faz. O que não pode é fechar a porta. O que não pode é nesse discurso de não dar palco, ficar sendo recluso, ficar se fechando em bolhas, entendeu? Então eu entendo que, o movimento liberal, o movimento ANCAP é gigante. Tá, vamos trocar ideia com alguém que represente esses caras. Vamos discordar amistosamente. Eu fui lá no Flow, mano. Eu não concordo em assunto de política com o Monark, por exemplo. A gente concorda em ser anárquico. Nem ele concorda com ele mesmo? Então. Mas a gente concorda em ser anárquico. Eu seria anárquico, só que seria um anarquismo meio socialista, talvez. E ele meio... Entendeu? Então, dá pra conversar e dá pra trocar uma ideia e discordar.